Carlos Eduardo Freitas de Souza, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, comarca de Barra do Garças, para dar início ao minicurso e sentar-se na mesa. Boa tarde a todos aí, alunos da Universidade Federal do Mato Grosso. Queria, primeiramente, agradecer o convite das professoras Larissa e Sandra, que gentilmente, um mês atrás, a professora Sandra compareceu na Defensoria Pública e me convidou para ministrar essa palestra aqui para vocês. E é uma honra imensa poder retornar à Universidade Federal, né? Eu venho da Universidade Federal de Goiás, né? Me graduei lá, fiz pós-graduação na Universidade Federal de Goiás também, e retornar à Universidade Federal para mim é uma honra imensa e me sinto à vontade com todos os alunos aqui, porque na Universidade Federal foi minha formação e tenho a honra de proferir essa palestra para vocês singela e espero que vocês aproveitem o conteúdo. O cerne da nossa palestra hoje vai ser a Defensoria Pública na tutela coletiva ambiental. Eu sou defensor público no Mato Grosso, vou completar 10 anos de carreira já. Então, assim, entrei bem jovem, 23 anos, hoje são 10 anos, dia 1º de junho de 2007, que eu ingressei, né? E hoje posso passar um pouco dessa experiência que eu tive na área coletiva para vocês. Pode passar para frente. Inicialmente aqui, eu vou tratar com vocês da natureza jurídica do defensor público. Qual que é a natureza jurídica? A natureza jurídica, o que é para o direito o defensor público? E aí, eu trago aqui uma singela definição trazida por um doutrinador específico de Defensoria Pública, o Dr. Gustavo Orgozin, que é defensor público de Minas Gerais, e foi meu examinador na prova oral da Defensoria Pública de Minas Gerais, que eu fui provado também em 2006. E ele traz essa definição aqui no livro dele, Princípios Institucionais e Regime Jurídico da Defensoria Pública, e ele fala o seguinte: o defensor público é o agente político de transformação social. O que significa isso? O defensor público é um profissional jurídico que coloca em pé de igualdade uma pessoa que não tem condição financeira de ter um advogado, de ter um auxílio jurídico, e coloca essa pessoa em igualdade com outra pessoa que tenha condição de ter advogado ou não tenha, ou seja, ele propicia o acesso à justiça a pessoas hipossuficientes. E aí eu trato com vocês o que seria o hipossuficiente. Nas resoluções dos Conselhos Superiores das Defensorias Públicas, tanto das estaduais quanto a Defensoria Pública da Federal, ou da União, perdão, esse patamar é estabelecido da seguinte forma: o hipossuficiente é considerado aquele cuja renda familiar seja de até 3 salários mínimos. E aí o defensor público que vai fazer essa valoração para atendimento ou não. Aqui em Barra do Garças, a gente vive essa situação diuturnamente. Por que o dever constitucional do defensor público de fazer essa verificação da hipossuficiência? Porque nós não podemos atender pessoas que não sejam hipossuficientes. Por quê? Porque essas pessoas que têm condição financeira, elas são atendidas pelos advogados particulares, que têm a sua parcela de contribuição na tutela dessas pessoas que têm condição. Mas a gente percebe aqui em Barra do Garças, em todas as comarcas que eu passei, que há pessoas que tentam usufruir dos benefícios da Defensoria Pública sem ter, aliás, tendo condição financeira. E como é que a gente faz essa verificação? A gente tem um sistema lá, um acesso ao InfoSec, e aí eu jogo
o CPF da pessoa e vejo se tem algum carro no nome dela. Se tem uma Hilux 2015, 2016, inequivocadamente, essa pessoa tem condição financeira. E aí a gente exclui várias pessoas, só que é complicado isso. Então, o defensor público, ele coloca em pé de igualdade essas pessoas que não têm condição financeira, dando acesso à justiça e tornando letra viva a igualdade material consubstanciada no artigo 5º da Constituição Federal. E isso é uma definição que eu acho mais certa do defensor público. É o agente político de transformação social. Ele transforma a pessoa que não tem acesso à justiça, dando acesso à justiça a essa pessoa. E aí, muito boa essa definição dele. E aí embaixo aqui eu trago para vocês uma definição, uma distinção. Qual que é a diferença entre o advogado e o defensor público? Eu posso traçar algumas diferenças. Primeira delas, o defensor público, ele não escolhe a sua clientela, a clientela nos escolhe. Ou seja, as pessoas que não têm condição financeira vão até a defensoria pública. Eu não tenho a condição de escolher minha clientela. Já o advogado, ele vai escolher aqueles que têm condição financeira de custear a causa, que vão pagar para ele os honorários. É claro que o advogado também pode advogar, teoricamente, em justiça gratuita, às vezes se ele quiser, mas não é a regra. Então essa é a primeira diferença, que a clientela da defensoria pública nos escolhe e o advogado escolhe a sua clientela. Segunda diferença, nós não necessitamos, regra geral, de procuração para realizar qualquer ato jurídico para a parte, exceto aquelas situações jurídicas que exigem uma procuração específica para determinados atos, como por exemplo, a propositura de uma ação penal privada, uma queixa-crime, por exemplo. Aí pelo Código de Processo Penal, há uma exigência de que nós tenhamos a procuração específica, mas regra geral, eu não preciso de uma procuração das partes. Lá na defensoria a gente faz uma ficha de inconsciência que a parte declara que não tem condição financeira de custear o advogado, sob pena de prejuízo ao sustento seu ou de sua família. Isso aí é a regra geral, não é uma procuração. Terceira distinção, o advogado ele presta tão somente o concurso da OAB e passou, pode advogar. Já o defensor público, ele necessita de aprovação prévia no concurso dificílimo de provas e títulos. E aí, há discussão, inclusive, se há necessidade do defensor público ter ou não OAB. A minha opinião é de que o defensor público, ele não necessita de prévia aprovação dos quadros da OAB. Inclusive, já tive contato com vários defensores públicos do Rio de Janeiro e nem sequer foram aprovados na OAB, até hoje. E aí pergunto, algumas editais de defensoria pública, assim, quase a maioria, exigem a prévia aprovação na OAB. Isso vai se tornando cada vez mais discutível. Inclusive, a discussão no próprio Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade da OAB, da prévia aprovação da OAB para o exercício da defensoria pública. Eu entendo que o próprio artigo 134 da Constituição Federal já confere legitimidade de atuação para o defensor público. Basta aprovação no concurso. E aí, caso seja aprovado e não tenha OAB, eu ingressaria com um mandato de segurança questionando isso. Agora, a tese é discutível. O que prevalece, na grande maioria dos concursos da defensoria pública, é a prévia aprovação na OAB, que eu não concordo. E eu estou embasado num grande autor do Rio de Janeiro, o Dr. Paulo Galiez. Tem uma obra na qual ele defende que o defensor público não necessita da prévia aprovação na OAB. Então, essas três singelas diferenças aí entre o defensor público e o advogado. Tá bom? Pode passar para cá. E aí eu entro no cerne aqui da nossa discussão da legitimidade da defensoria pública na tutela dos direitos difusos. Leis, meio ambiente é um direito difuso. E aí,
a Defensoria Pública teria essa legitimidade na tutela desse direito. E aí, essa discussão foi travada no Supremo Tribunal Federal em 2015. Inclusive, no último concurso estagiário da Defensoria Pública, foi cobrada exatamente essa questão aí na frase discursiva, perguntando exatamente sobre a possibilidade da Defensoria Pública tutelar os direitos difusos. E, só para abrir um parênteses aqui, eu queria até fazer um convite a todos os estudantes que estão aqui, que dia 9 de abril será realizada a prova para estagiar na Defensoria Pública. 30 questões objetivas e 4 questões dissertativas. Eu elaborarei a prova e o edital está sendo divulgado essa semana. Vou mandar com a maior brevidade possível aqui. Espero a participação de todos os estudantes aqui do FMT. Ela está aberta a todos e no último concurso foram 14 pessoas que chegou até o 14º, 16 aprovados, chamando até o 14º. Então, todos estão convidados, espero a participação maciça aqui da comunidade da UFMT. Então, a discussão nessa ADIM 3943, proposta pela CONAMP, foi no seguinte sentido: a Confederação Nacional dos Ministérios Públicos propôs uma ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: a Defensoria Pública não poderia atuar na tutela dos direitos difusos, na visão da CONAMP. Por quê? Porque a missão constitucional da Defensoria Pública, na visão da CONAMP, é que ela tutelaria tão somente os direitos das pessoas hipossuficientes. Ao atuar na tutela dos direitos difusos, estaria a Defensoria Pública indo além da sua função institucional da defesa do hipossuficiente, porque, de forma inequívoca, ao tutelar o meio ambiente, por exemplo, ela estaria tutelando tanto o direito de um pobre quanto de um rico. E aí a CONAMP questionou exatamente isso na ADIM 3943. Com a decisão do STF julgando improcedente a ADIM 3943, foi estabelecido que a Defensoria Pública teria legitimidade para a tutela tanto dos direitos individuais homogêneos, quanto difusos, que inclui o meio ambiente, e também dos direitos coletivos. E olha só o acórdão que julgou improcedente a ADIM 3943. É constitucional a Lei 11.448 de 2007, que alterou a Lei da Ação Civil Pública 7347 de 85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para propor ação civil pública. Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Essa decisão aí, ela deu uma força tão grande para a legitimidade da Defensoria Pública, que hoje é inquestionável que a Defensoria Pública tem ampla legitimidade para atuação tanto nos direitos difusos, quanto nos coletivos e nos individuais homogêneos. E aí, o meio ambiente passou a ser, com essa decisão, reafirmada a nossa legitimidade na tutela desse direito. E aí, eu cito aqui um exemplo da atuação da Defensoria Pública na tutela do direito ao meio ambiente. Lá em Alto Araguaia, onde eu passei a comarca anterior, eu percebia algumas degradações no Rio Araguaia e instaurei um procedimento interno da Defensoria Pública para apurar isso aí. Então, o defensor público também pode ser um sujeito, um profissional que atue também na tutela do meio ambiente. E nisso é muito importante, porque a Defensoria Pública é aquela instituição que está aberta às mais amplas violações ao direito das classes menos favorecidas, aos grupos de pessoas que necessitam da tutela da Defensoria Pública. E no meio ambiente, a gente percebe isso aí. Outra forma de atuação que eu vi muito importante em Alto Araguaia foi na esfera legislativa. Eu, junto à vereadora Maria Luísa, à época, lá em Alto Araguaia, conseguimos a aprovação de uma lei que qualquer emissão de gases poluentes na região de Alto Araguaia, as empresas devem comunicar tanto ao Ministério Público quanto à Defensoria Pública essas emissões de gases poluentes. Por quê? Porque conseguimos a inserção nessa lei
a Defensoria Pública como órgão legitimado da tutela do meio ambiente. E aí foi muito importante isso, para vocês perceberem que não só na esfera judicial, mas na esfera legislativa, a importância do defensor público participar na interlocução com vereadores, com toda a sociedade civil, políticos, etc., de tentar estabelecer essa discussão, comunidade acadêmica, etc., e no caso de Altaraguaiana conseguir a inserção na lei da nossa legitimidade na notificação de empresas que poluem o meio ambiente. Então isso demonstra que a Defensoria Pública deve buscar essa tutela tanto na esfera judicial quanto também na esfera legislativa. Pode passar. Terceiro tópico aqui, eu vou traçar a evolução legislativa até o nosso panorama atual da legitimidade da Defensoria Pública na tutela dos direitos difusos. Primeira passagem foi em 2006. Nós não tínhamos nada prevendo a legitimidade expressa da Defensoria Pública na tutela dos direitos difusos. O que foi feito? O NUDECOM da Defensoria Pública do Rio de Janeiro questionou acerca da legitimidade da Defensoria Pública na tutela dos direitos do consumidor. E aí, no Superior Tribunal de Justiça, no RESC 55111 do Rio de Janeiro, foi estabelecido que a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela dos direitos do consumidor ela estava implícita na interpretação do artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que a Defensoria Pública seria um órgão legitimado da tutela do consumidor. Então, o primeiro passo da legitimidade da Defensoria Pública nos direitos difusos foi o reconhecimento jurisprudencial, quando não havia em 2006 nenhuma lei prevendo expressamente a legitimidade da Defensoria Pública. Foi feita a interpretação, então, extensiva do artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que qualquer órgão legitimado da tutela do consumidor possa propor ação civil pública. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro trouxe conseguiu essa decisão paradigmática no RESC 55111. E aí, nós tivemos a primeira lei que alterou a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 11.448 de 2007, prevendo a alteração no artigo 5º, inciso 2º da Lei de Ação Civil Pública, prevendo expressamente que a Defensoria Pública é um órgão legitimado da tutela coletiva. Olha só, tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, ou seja, a ação civil pública, a Defensoria Pública. Então, agora, 2007, ou seja, em 2007, a Lei 11.448 previu expressamente a legitimidade da Defensoria Pública, nesse dispositivo aí. E aí, após essa modificação, foi proposta a DIN 3943, que eu já trouxe o resultado dela para vocês, que foi o julgamento improcedente. Por quê? Porque foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal que a Defensoria Pública tem ampla legitimidade, tanto nos direitos difusos, nos coletivos, nos individuais homogêneos. Aí, houve a Lei Complementar 132 de 2009, que deu uma nova roupagem para a Defensoria Pública. Essa Lei Complementar 132 de 2009, ela alterou a Lei Orgânica Nacional 80 de 94. Alguns autores dizem que essa Lei Complementar 132 de 2009, ela trouxe o quê? Uma nova visão da Defensoria Pública. E aí, eu posso citar esses dispositivos aqui que foram trazidos por ela, que foi o artigo 4, incisos 7º, 8º e 10º, que estabeleceram expressamente a legitimidade da Defensoria Pública no seguinte sentido: são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar de um grupo de pessoas inconscientes. Quer dizer o seguinte:
Lei Complementar 72, nesse dispositivo, ela trouxe uma delimitação subjetiva. Por quê? Para que nós possamos propor ação civil pública, deve pelo menos envolver um hipossuficiente. E como é que eu faço isso na Defensoria Pública? Qualquer ação que eu vou propor, eu tenho que angariar assinaturas de pessoas que, de forma inequívoca, sejam hipossuficientes, que comprovem a renda, que o interesse delas de que elas sejam pessoas hipossuficientes. Por exemplo, em Primavera do Leste, eu propus uma ação civil pública lá para que houvesse a isenção da taxa do banheiro do terminal rodoviário daquela localidade. Na época, para que eu propusesse a demanda, a ação civil pública lá, eu tive que consultar vários usuários do terminal rodoviário que não detivessem renda de até 3 salários mínimos. O que eu fiz? Eu coletei assinaturas e declarações de que elas não tinham renda de até 3 salários mínimos. E aí, na ação civil pública, eu juntei isso, comprovando acerca desse requisito aí. Então, a importância disso é de que a Defensoria Pública ela tem uma legitimidade ampla, mas não irrestrita. Por quê? Por exemplo, caberia a Defensoria Pública propor ação civil pública para tutelar consumidores da Sky e da DTV? Aí a discussão é de que, nesse caso concreto, a Defensoria Pública não teria essa legitimidade. Então, o caso concreto que vai delimitar se a Defensoria tem ou não legitimidade para a tutela do direito difuso, coletivo ou individual homogêneo. No caso dos consumidores da Sky e da DTV, é claro que o consumidor da Sky e da DTV ele vai ter uma contribuição de pelo menos R$500 para a Sky. Aí, a gente extrai que, no caso concreto, não teria essa legitimidade da Defensoria Pública discutir isso aí, certo? Outro dispositivo que eu posso citar aqui é o inciso 8º do artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94, que foi alterada. Olha o que prevê esse inciso 8º. Função institucional da Defensoria Pública: exercer a defesa dos direitos e interesses individuais difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. E aí o inciso 10, promover a mais ampla defesa dos direitos. Aí, promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais e necessários, abranger seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admitido todas as espécies de ações capazes de propiciar sua declaração efetiva de tutela. Aí você percebe claramente nesses dispositivos a legitimidade expressa, trazendo inclusive o rol dos direitos que a Defensoria Pública tem a tutela. E o meio ambiente, eles percebam que expressamente tem a tutela da Defensoria Pública. Eu digo que a tutela do meio ambiente para a Defensoria Pública é muito importante, só que para que isso ocorra, nós necessitamos de ter o quê? Estrutura técnica, para que qualquer demanda que nós vamos propor, nós temos que ter engenheiros, arquitetos, corpo técnico especializado para fazer as perícias para a Defensoria Pública. Infelizmente, até hoje, isso não ocorre com frequência. Em Barra do Garças, mas nós não temos essa equipe técnica aí que possa nos ajudar. Então, qual que é a discussão que eu trago para a comunidade acadêmica aqui? Temos a legitimidade? Temos. Mas o que falta para essa legitimidade ser eficaz? O que? A estrutura. É isso que na Defensoria Pública a gente sempre discute. A gente tem as ações, temos todo o arcabouço legislativo que nos ampara. O que falta? O investimento no orçamento para que a gente tenha um corpo técnico especializado de profissionais para nos auxiliar. Outra crítica que eu faço também é acerca da exigência de termos psicólogos dentro da Defensoria Pública para atendimento. Eu acho super importante isso e, infelizmente, até hoje, em Barra do Garças, nós não temos isso. Então, a Defensoria Pública sempre esbarra nessa falta de estrutura. E o que a gente pode fazer para superar isso? Tendo vontade e a gana de cada defensor público de tentar buscar essa tutela coletiva aí. E aí, ao final, eu vou passar para vocês vários exemplos aí do que eu já fiz na área coletiva para vocês entenderem como é essa situação. Beleza? Aí, ó.
Aí o slide aqui, ó, com essa última alteração, basta a existência de interesse de um inconsciente para amparar a legitimidade da defensoria pública. Eu expliquei para vocês como é que a gente faz isso. Pegando as assinaturas das pessoas que não têm condições financeiras e para que não haja esse questionamento da legitimidade da defensoria pública. Certo? E é isso. Pode passar. Aí, na evolução legislativa, então, primeiro reconhecimento, o reconhecimento jurisprudencial naquele RESC que eu citei para vocês, 5511 do Rio de Janeiro. Depois teve a Lei 11448, que inseriu o inciso 2º ao artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Depois da Lei 11448, tivemos a Lei Complementar 132, que modificou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 8094, que foi modificada pela Lei Complementar 132. E aí, nós tivemos a Emenda Constitucional 80, de 2014, que é uma emenda que é muito importante para vocês aí, que daqui a uns 2, 3 anos estarão prestando concurso para a Defensoria Pública. Ela trouxe, na verdade, duas modificações importantes. Primeira modificação, ela estabelece que cada comarca, cada vara, onde houver um juiz, deve haver um defensor público. Então isso trouxe o quê? Um incremento no número de vagas para defensor público. No entanto, ela tornou aplicar todas as regras da magistratura, as garantias, exceto a vitalicidade, que não se aplica à defensoria pública, mas sem estabilidade. Todas as outras garantias da magistratura são aplicadas à defensoria pública. E aí, uma coisa ruim, que eu acho, que os 3 anos de atividade jurídica hoje já está praticamente pacificado, que deve ser a partir da colação de grau e exercício efetivo do profissional jurídico. E aí, eu entrei com 23 anos, tornar-se-á impossível para qualquer um de vocês, porque formatura aqui, geralmente com 22 anos, até adquirir os 3 anos, 25 anos. No entanto, na Defensoria do Mato Grosso, no último concurso, várias pessoas que não tinham os 3 anos foram admitidas. Então, assim, isso exige uma discussão aí, mas eu acho que a tendência é a pacificação dos 3 anos. Então, a Emenda 80 trouxe essa modificação. Aumentou o número de vagas de defensores públicos, no entanto, trouxe a exigência dos 3 anos de atividade jurídica, que é a partir da colação de grau e exercício efetivo de qualquer cargo privativo de bacharel em direito. Aí serve assessoria ou ser advogado. Né? E a Emenda 80 trouxe uma modificação substancial ao artigo 134 da Constituição Federal. Ela tornou constitucional aquilo que já era estabelecido pela Lei Complementar 132 e trouxe essa redação belíssima aí do artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos. Então, defensor público, isso é uma dica que eu dou para todos vocês aqui. A disciplina Direitos Humanos deve ser estudada com afinco por todos vocês aqui, porque qualquer concurso de defensor público, do Ministério Público, principalmente as carreiras federais, Juiz Federal, Ministério Público Federal, estão cobrando assim, detalhadamente a disciplina de direitos humanos. A dica que eu dou para vocês é estudar não só um livro paradigmático de direitos humanos, mas também a jurisprudência internacional de direitos humanos. Um livro que eu indico aqui para vocês é o livro do Caio Paiva e do Tim. Está na 2ª edição, Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, editora SEI. Esse livro aí eu acho que é a cereja do bolo para todos os estudantes que estão aqui, porque hoje em dia está sendo cobrado todos os concursos a jurisprudência internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Internacional de Justiça. Então, quer dizer, hoje o estudante ele não pode ficar fora do que está sendo exigido pelas Cortes de Direitos Humanos. E aí vocês percebam que essa modificação da Constituição aí trouxe aqui ao defensor público a preocupação dos direitos humanos, da defensoria pública. Ou seja, o defensor público ele deve estar acessível
a qualquer violação de direitos humanos e a necessidade do conhecimento das cortes internacionais de direitos humanos para que o defensor público possa utilizar desses meios jurídicos para auxiliar as partes. Aí eu trago o exemplo aqui de que o defensor público, ele tutela inúmeros grupos vulneráveis, como por exemplo travestis, pessoas desfavorecidas, pessoas desamparadas, moradores de rua. Então o defensor público tem que ter essa sensibilidade. E sem a atuação efetiva nos direitos humanos, não é um defensor público, ele não consegue realizar a função constitucional que é estabelecida. Então, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral, gratuita, aos necessitados na forma do artigo 74 da Constituição Federal, do artigo 5º dessa Constituição. O defensor público, então, é esse profissional, que tem essa acessibilidade. O atendimento ao público da Defensoria Pública é a coisa mais importante. Atender as pessoas, ouvir as pessoas e, digo mais, defensor público, antes de mais nada, é aquele que inibe qualquer conflito social. Nós temos que ter calma de tentar conversar, tentar acalmar. A parte chega na Defensoria Pública exaltada, brava. Se você vier com raiva, você não consegue resolver aquele problema. Esses dias, vou dar um exemplo para vocês. Semana passada na Defensoria Pública, chegou uma senhora lá, um problema, que cuidava da mãe e que os outros irmãos não se preocupavam com ela. A papai falei assim: olha, vamos esquecer os livros, esquecer os códigos, esquecer todas as leis. A senhora tem que preocupar com a senhora, antes de mais nada. O problema não está com os outros, está com a senhora. Pense na senhora, viva você. Aí a mulher começou a chorar, assim: doutor, realmente, não estou preocupando comigo. Então, vocês percebam o trabalho nosso, o trabalho social e, antes de mais nada, psicológico. A gente lida com a psique humana e a importância da gente tentar minimizar isso aí. E aí, por quê? Todo mundo chega na Defensoria Pública achando que nós propomos qualquer demanda, iremos resolver qualquer problema. Isso não é verdade. Nós temos o quê? Um poder judiciário que é lento, que não é rápido. E aí, qual que é a nossa função primordial? Antes de ingressarmos com a ação judicial, temos que fazer a mediação, a conciliação. São meios de autocomposição que a gente tenta prevenir que haja uma demanda judicial. Essa é a tônica do momento. E na área coletiva, temos inúmeros instrumentos jurídicos extrajudiciais para que não haja composição de ação civil pública. Digo a vocês, a recomendação, o termo de ajustamento de conduta. Recomendação, cito um exemplo aqui prático meu. Eu, em Altaraguaia, visualizei um loteamento irregular lá no município. O que eu fiz? Chamei o prefeito, recém-eleito à época, e fiz uma recomendação para que ele fizesse a infraestrutura do loteamento. Porque o poder público, segundo a lei de parcelamento de solo urbano, tem o dever de qualquer loteamento que tenha na região, ele tem o dever de dar infraestrutura de água, saneamento básico, energia. O prefeito, seguindo a minha recomendação, em um ano, cumpriu a minha recomendação, sem a propositura de ação civil pública. Então, são instrumentos extrajudiciais. O outro instrumento que é muito importante é o termo de ajustamento de conduta. Cito um exemplo prático aqui também para vocês, que foi o quê? Foi a delimitação da meia entrada de estudantes na comarca de Primavera do Leste. Ou seja, lá estava tendo uma discussão que eles não estavam aceitando carteira de estudante na meia entrada dos espetáculos públicos lá. Eu reuni todos, Ministério Público, eu chefiando aquilo, e fiz um termo de ajustamento de conduta com todos os promotores de eventos, de que os 50% deve ser garantido ao estudante. Aí fiz o quê? Ajustando a conduta todos aqueles componentes lá, que eles cumpriram a lei
da minha entrada. E aí, esse é o instrumento jurídico. Aí vocês percebem dessa definição, então, primeiramente o defensor público deve fazer o quê? Tentar compor extrajudicialmente. Só se não esgotar a esfera extrajudicial, aliás, só se você conseguir esgotar essa esfera extrajudicial que você ingressa na esfera judicial. Por quê? Porque o Poder Judiciário é lento, a gente percebe que as tutelas, se não há uma concessão de liminar, a ação civil pública vai durar 4, 5 anos e aquele direito vai se perecendo. Então, a atuação extrajudicial é a mais importante da defensoria pública. Pode passar. Então, fazer um breve resumo com vocês. O primeiro reconhecimento da legitimidade foi o quê? Jurisprudencial, no RESC 55.111 do Rio de Janeiro. Depois, veio a Lei 11.448, estabelecendo a legitimidade expressa no artigo 5º, inciso 2º, falando que a defensoria pública é um órgão legitimado para a população civil pública e ação cautelar. E aí, veio o quê? A modificação da Lei Complementar 132 de 2009, que trouxe alteração substancial à Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica Nacional, trazendo o que? A exemplificação e fazendo que, para que haja propositura de qualquer tutela coletiva, haja a presença de pelo menos um insuficiente. E por fim, trouxe a emenda 80 aqui, que trouxe uma nova roupagem, uma nova definição do artigo 74 da Constituição Federal. O artigo 74, ele é o quê? É a norma constitucional que estabelece as normas aplicáveis à defensoria pública. E ela foi alterada substancialmente pela emenda constitucional 80, que é essa que eu expliquei para vocês. Então, após esse desenvolvimento histórico aí do desenvolvimento legislativo da legitimidade, passo agora a tratar especificamente da legitimidade da defensoria pública para a proposição da ação civil pública na tutela de direitos difusos, como corolário do princípio constitucional de acesso à justiça dos indivíduos e grupos sociais necessitados. Aqui, na verdade, eu trago a discussão constitucional do papel da defensoria pública na seara constitucional. Olha só, a inclusão da defensoria pública como legitimado para a proposição da ação civil pública é medida de legitimação do direito fundamental do acesso à justiça, trazido através da emenda constitucional 45, que foi aquela emenda de 2004, que foi aquela reforma do Poder Judiciário, que incluiu a defensoria pública, trouxe a autonomia funcional, administrativa e financeira da defensoria pública. A Lei Complementar 132 de 2009, que eu disse para vocês, que deu uma nova roupagem para a defensoria pública, trazendo inúmeras alterações na Lei Complementar 80 de 94. E por fim, a emenda 80, que eu já trouxe para vocês. Ao se ampliar o rol de legitimados a propor medidas jurídicas que visam reclamar por necessidades da sociedade, força-se o Poder Judiciário a atender amplamente os pedidos feitos por aqueles que têm a função e o dever de lutar por melhorias da população, podendo ser o Ministério Público ou a Defensoria Pública. A sociedade, ao incluir a Defensoria Pública como órgão legitimado à tutela do meio ambiente, passa a ter o poder e dever de cobrar do Estado avanço e desenvolvimento da sua infraestrutura, ou seja, a Defensoria Pública é mais um órgão que vem para somar esforços. Ela não veio aqui para subtrair legitimidade do Ministério Público ou não. Ela vem ser aquela instituição que traz um viés de sensibilidade aos hipossuficientes, às pessoas que têm maior vulnerabilidade. A Defensoria Pública, então, é sensível às camadas mais hipossuficientes da sociedade. Nós passamos a tutelar o interesse dessas pessoas. Cito 3 exemplos aqui de direitos que a Defensoria Pública tutela, que o próprio Ministério Público deixa a desejar: saneamento básico, regularização fundiária e também questão das pessoas moradoras de rua. Vocês já viram alguma iniciativa do Ministério Público nesse sentido, de discutir direitos sensíveis às camadas mais carentes? Você percebe o Ministério Público atuando na improbidade administrativa, meio ambiente, em alguns casos, mas esses
tipo de direito, saneamento básico, moradores de rua, regularização fundiária, principalmente de favelas no Rio de Janeiro, você percebe que a Defensoria Pública vem a somar esforços nessas camadas mais sensíveis da sociedade. E daí a necessidade do STF ter dado essa legitimidade ampla para nós, tanto nos direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos. Por quê? Porque o STF entendeu que nós tutelamos essa camada mais sensível da população. E aí foi esse julgamento da improcedibilidade de 3943, na minha visão, a grande mola propulsora do desenvolvimento da Defensoria Pública atual. Hoje eu vejo que a Defensoria Pública é uma instituição forte, necessita de melhorias, necessita, mas hoje, com essa decisão da improcedibilidade de 3943, é a mola propulsora do desenvolvimento da Defensoria Pública. Quem gostar de atendimento ao público, gostar de ouvir as pessoas, ter paciência, é a profissão ideal, que é o defensor público. Entendeu? Quem gostar disso, eu indico a carreira da Defensoria Pública. É magnífico, é muito bom conversar com as pessoas, só que nós necessitamos do quê? De uma estrutura. No Mato Grosso, graças a Deus, tem uma estrutura muito boa. Aqui a gente tem assessor, temos um estagiário, mas assim, na verdade, eu acho que tem que ampliar isso. Temos 2 estagiários por defensor, temos mais defensores, e isso é importante, porque a Defensoria Pública tutela essa camada mais sensível da população. E aí, teve até uma discussão interessante na semana passada para vocês. Teve um deputado federal, acho que Victor Gaglier, não estou lembrado assim, ele falou que trouxe uma declaração dizendo que os personagens da Disney deveriam ser proibidos pela população, papapá. E aí veio um defensor público, escreveu um artigo, está amplamente divulgado aí, foi interessante, dizendo que quem tutela o Mickey é o próprio Defensoria Pública, que nós recebemos inúmeras pessoas, inclusive o Mickey, que é rechaçado pelo deputado federal, a gente atende e faz a ação para mudança de sexo do Mickey na Defensoria Pública. Nesse artigo, o defensor público defendendo exatamente isso, que a Defensoria Pública é a instituição, incumbida de atender qualquer espécie de pessoa vulnerável. E nesse artigo aí foi bem interessante isso. Tá? Então, o Marinoni traz uma definição muito bela aqui, dizendo da importância de ampliar os legitimados da tutela da ação civil pública. Olha só, quanto mais se alarga a legitimidade para a postura dessas ações civis públicas, mais se intensifica a participação do cidadão, ainda que representado por entidades dos grupos no poder e na vida social. Ou seja, quanto mais a gente amplia a participação e a defensoria semestral do legitimado, a gente está o quê? Dando a letra viva ao acesso à justiça. Coibir a atuação da defensoria pública seria aniquilar o acesso à justiça das pessoas mais vulneráveis. Essa é a minha visão. E a visão também amparada numa decisão recente do STF. É feita a alegação de que é impossível qual que é a crítica que foi feita pela CONAMP? Foi nesse sentido ali, ó. A alegação da CONAMP foi no seguinte sentido, que é impossível, no caso, individualizar os titulares do direito em questão do tutela do direito difuso, o que impossibilitaria também identificar pessoas necessitadas, obstando a atuação da Defensoria Pública nas ações civis públicas. Ou seja, a CONAMP, naquela ação civil, naquela ADIM, ela disse que seria impossível delimitar um hipossuficiente. E aí, na visão da CONAMP, a Defensoria Pública ia atuar. No caso, estaria, na verdade, fazendo uma leitura equivocada, que foi o quê? Reafirmado pelo STF. Tá? Aí, como que a gente vence esse obstáculo, que foi o entendimento trazido pelo STF? Tal obstáculo é facilmente transposto na análise do caso concreto. É o que eu disse para vocês. Consumidores descarga da TV. No caso concreto, a gente vai delimitar quem é ou não, se é possível ou não, destinado à Defensoria Pública. Então, no caso concreto, vai identificar pelos dados básicos
pelos dados fáticos, se existe ou não interesse das pessoas necessitadas no caso específico. Então, como que a gente vai rechaçar o argumento da DIN 3943 proposta pela CONAB? O caso concreto vai delimitar se a Defensoria Pública tem ou não legitimidade. A gente não pode excluir da forma como a CONAB queria. E aí, o STF afirmou isso. Em termos gerais, deve prevalecer o entendimento que a Defensoria Pública possui legitimidade ampla e encontra perfeitamente legitimada a propor determinada ação civil sempre que tal medida possa beneficiar pessoas necessitadas. O caso concreto vai delimitar isso, mesmo que apenas potencialmente. Aí eu digo, assim sendo a DIN 3943 tendo sido julgada improcedente, venha defender o entendimento de que a Defensoria Pública é órgão legitimado a tutelar interesses difusos, coletivos e mais homogêneos. Então, grave bem isso aí, tá? Hoje esse entendimento prevalece na jurisprudência, na doutrina e agora a nova proporção foi isso. Pode passar. As entidades públicas encarregadas de tutelar interesses da mais alta relevância social no âmbito do nosso sistema de justiça, como é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública também, né, devem somar esforços e não procurar neutralizar a atuação um do outro. Até porque, como bem ressalta Souza, é um autor da Defensoria Pública, ele diz o seguinte: o ingresso oficial da Defensoria Pública no rol do artigo 5º da Lei de Acesso Público é para somar e não para dividir. Afinal de contas, infelizmente, há armazéns sociais de sobra para serem enfrentadas através de ações civis propostas pelas duas entidades. Então, assim, nós temos muitos problemas sociais envolvidos. Essas crises econômicas, etc., então a gente vê muitos problemas. A gente pegar e decidir falar que a Defensoria Pública não é legitimada, a gente vai estar o quê? Tornando letra morta o acesso à justiça da população mais vulnerável. Então a Defensoria Pública é essa instituição. Olha, agora eu trago aqui uma novidade para vocês, jurisprudencial. No informativo 573 do STJ 2015, trouxe o conceito da hipervulnerabilidade, porque a legitimidade da Defensoria Pública na tutela dos direitos de pessoas vulneráveis, como por exemplo idosos, crianças ou adolescentes e pessoas deficientes, ela não estaria restringida tão somente na questão econômica. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, etc., a Defensoria Pública poderia atuar na tutela dos direitos vulneráveis não pela questão econômica, mas sim pela tese da hipervulnerabilidade. Ou seja, a hipossuficiência não seria tão somente econômica, mas também na vulnerabilidade social. E aí o STJ trouxe isso aí, na questão de idosos. A Defensoria Pública tem legitimidade para a população civil com defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão da mudança na faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos econômicos. Então você percebe que essa legitimidade não seria tão somente econômica. E aí o STJ trouxe esse conceito de hipervulnerabilidade aí, trazendo que, apesar dos idosos terem condição financeira, a Defensoria Pública, pela hipervulnerabilidade, poderia discutir acerca desses reajustes legais dos planos de saúde. Perfeito? Pode passar. Quinto tópico aqui para vocês seria a legitimidade da Defensoria Pública na tutela dos direitos difusos e o relacionamento com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Digo a vocês o seguinte: até que surgisse a decisão na DIN 3943, nós passamos por um momento de turbulência. Alguns juízes reconhecendo a legitimidade, outros não. E aí, eu vou trazer uns exemplos aqui de juízes que reconheceram a legitimidade e juízes que não reconheceram. E aí, esse aqui agora, o nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo de caso concreto. Então agora, a nossa palestra vai se basear em alguns casos concretos da minha atuação. Aí eu vou mostrar para vocês como foi tortuoso, como foi difícil até que essa decisão da DIN 3943 surgisse, para vocês perceberem a luta nossa no dia a dia. Olha só, e eu digo o seguinte: o papel do defensor público na tutela coletiva é aquele agente que não fica só dentro do gabinete. O defensor público, ele deve estar preocupado em sair do gabinete e ir em busca dos problemas sociais. É o que eu estou fazendo aqui atualmente. Por exemplo, em relação aos bueiros, eu percebo claramente aqui
alguns bueiros descobertos na comarca de Barra do Garças. O que eu estou fazendo? Eu estou expedindo alguns ofícios do Poder Municipal, para o município de Barra do Garças, para que ele tampe esses bueiros. Um exemplo característico disso foi ali perto da igreja matriz ali. Você sair da Todimo, indo caminhando rumo à igreja, tinha um bueiro descoberto. Esse bueiro ficou descoberto por mais de um ano, até eu intervir. E aí eu expedi o ofício. E qual que é essa função da Defensoria Pública? É a função de ombudsman, que é o quê? No papel de fiscalização dos atos do poder público. Então o defensor público tem esse dever. Aí eu expedi o ofício e foi construído o quê? O bueiro naquela localidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma audiência pública para chamar toda a população de Barra do Garças para saber quais locais tem bueiros descobertos aqui, para que a gente atue numa frente tentando resolver esse problema dos bueiros. Então o defensor público não fica só dentro do gabinete, ele tem que sair e ir em busca das mazelas sociais e tentar solucionar esses problemas. Exemplo que eu cito para vocês aqui dos bueiros. Então essa atuação vai ser a cada dia mais, porque os problemas sociais a cada dia se tornam mais complexos e a gente vai tendo que atuar, não tem jeito. E ficar só dentro do gabinete não tem como, tá bom? Pode fazer. Olha só, a argumentação utilizada, esse juiz, acho que inclusive está em Barra do Garças, mas na área criminal, o Dr. Carlos Augusto Ferrari, ele, em Alto Araguaia, eu propus diversas ações na área coletiva, e aí, numa dessas ações, que foi para a reforma da MT-100, quem conhece a região ali, que liga Alto Araguaia até Alto Taquari, na divisa do Mato Grosso do Sul. A estrada estava intransitável, eu propus a ação civil pública, requerendo que a reforma da rodovia. E aí eu fiz toda a filmagem desse problema e tal, propus a ação civil pública. Olha o que o juiz fez. O promotor que chegou na comarca fez um ofício dizendo que a Defensoria Pública não tinha legitimidade. Ele de ofício excluiu a Defensoria Pública e incluiu o Ministério Público. E aí eu trago a teoria do se cochilou o cachimbo do cara. O que significa? Se o Ministério Público não atuou, não viu que aquele problema social, não há por que excluir a legitimidade da Defensoria Pública. Então essa discussão foi trazida por mim, reação minha, e o Dr. Carlos Augusto Ferrari, nesse caso, excluiu nossa legitimidade argumentando assim, olha só para vocês verem o exemplo de interpretação antidemocrática na minha visão. Notadamente, a Defensoria Pública tem produção garantir o acesso à justiça àqueles que não conseguem custear profissionais privados. Não havendo pertinência, isso aí é citação da decisão dele, tá? Aí eu estou discutindo com vocês. Não havendo pertinência à matéria aqui tratada disposto no artigo 4º que se segue da lei complementar. Aí ele ressalta a Defensoria Pública, olha só. Não se nega aqui a grandiosidade da Defensoria Pública, tampouco sua sinceridade da democracia brasileira. Entretanto, a medida pleiteada na peça inicial extrapolou as funções institucionais do ente subscritor. Quer dizer, a Defensoria Pública não poderia tutelar o direito ao acesso à rodovia das pessoas. Nesse caso aqui, eu acho que é dos bombeiros. Passo para frente a visão de existência da pertinência nesse caso se pauta na possibilidade de benefício a pessoas hipossuficientes. Pode passar. Tal leitura não vem dotada de razoabilidade, não merecendo prosperar sem de rigor o reconhecimento da ausência da legitimidade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Não se vislumbra o interesse de grupo relevante que mereça socorro da instituição. Poderia argumentar que a lei orgânica da Defensoria Pública prevê a função institucional estimada para a presente ação, sob o argumento do benefício de grupo de hipossuficientes. Entretanto, repute ser a melhor interpretação a previsão esculpida no artigo 4º que se segue da Lei Complementar 80/94, como concentração de interesse em uma só demanda, com solução coletiva dentro da esfera de atuação da Defensoria. Pode passar. No caso concreto, não há interesse de um grupo social sem amparo exposto à inércia do Estado
em prover acesso a garantia de direitos. Tem-se a população toda, juntamente com pessoas indeterminadas, que eventualmente passam pelo local e estariam expostas ao descargo da administração da infraestrutura do Estado local. Sequer há grupo relevante desse tipo de acesso à justiça. Entendimento em sentido contrário da ampla legitimidade da defesa pública. Então, quer dizer, essa decisão aí foi antes do julgamento da improcedência da AD 3943. Essa decisão foi reformada do TJ do Mato Grosso, porque os defensores que me sucederam lá interpuseram apelação dessa decisão, que foi reformada, voltando à legitimidade da defensoria pública. Ou seja, dando a legitimidade da defensoria pública no tutela, o direito, inclusive, da segurança rodoviária dos usuários, que pode ser tanto pessoas que têm Hilux como pessoas que andam de bicicleta. Então, a interpretação nesse caso do Dr. Carlos Ferrari estava equivocada, tanto é que foi reformado. Pode passar. Aí, certamente a leitura da lei complementar merece ser realizada à luz da Constituição da República, que não deu poder de proteção à sociedade em geral à defensoria. Vocês percebam o tanto que foi difícil a gente fazer a ação civil pública e o tanto que foi fácil a exclusão da nossa legitimidade. E aí vocês vejam a conclusão dele. Basicamente, olha só, ele diz: cabe ao Ministério Público a proteção da sociedade, a defesa da proteção dos necessitados econômicos juridicamente. E essa interpretação não foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de processualidade em 3943. E ele conclui, o juiz: reconheça a legitimidade da defensoria pública autora dessa demanda no seu polo ativo, porém deixe de distinguir o processo em fase da habilitação ministerial. Vocês percebam o jogo de palavras, que houve a exclusão da defensoria pública e a nossa defesa da legitimidade, mediante o quê? Recursos, e conseguimos isso. E aí vocês percebam a batalha para chegar na processualidade de 3943. Pode passar. Esse é o exemplo de quê? De uma decisão que excluiu nossa legitimidade. Agora, vou citar uma decisão favorável à nossa legitimidade, que foi proferida pelo Dr. Júlio César Molino, da 5ª Vara Civil de Barra do Garça, em ação civil pública proposta por mim, para a regulamentação dos plantões das farmácias dessas cidades. Quer dizer, eu percebi que após a meia-noite ou às 11 horas não havia farmácia aqui disponível para você passava mal aqui, e aí, como é que fazia? O que a gente fez? O que eu fiz? Propus uma ação civil pública, e aí foi concedida liminar pelo Dr. Júlio César para que as farmácias organizassem o plantão. Por quê? A desafogar o pronto-socorro. Muitas pessoas dirigiam o pronto-socorro, sempre poderiam utilizar o medicamento de uma farmácia 24 horas. Então essa foi a discussão. E aí o Dr. Júlio César conferiu a legitimidade para a gente lá. Trata de ação civil pública, com pedido de liminar em relação aos efeitos da tutela, movido para a defesa do Estado do Mato Grosso. Aí pode passar aqui no quero só nas coisas de legitimidade. Aí, ó. Inicialmente, a registro da defesa pública possui legitimidade, ó. Artigo 5º, inciso 2º, e aí citou jurisprudência favorável. Observe que as demandas também demandadas também possuem legitimidade passiva. Ou seja, volta o slide. Então vocês percebam que quando há vontade do órgão jurisdicional, ele confere legitimidade, mesmo antes da de 3943, olha lá, citando jurisprudência e dando ampla legitimidade. Então, há juízes que na época entendiam que nós tínhamos legitimidade e outros que não. E aí foi pacificado isso. Hoje não há mais espaço para interpretação dessa forma. Deve ser conferida ampla legitimidade para a defesa pública. Porque há uma decisão assentada do próprio Supremo Tribunal Federal. Só que não há súmula vinculante, não há um instrumento jurídico da reclamação para a gente fazer isso. O que pode ser proposto pelo defensor público geral federal é a propositura de uma súmula vinculante para a conferência da legitimidade da defensoria pública. Acho que já está passando da hora disso. Porque quando vier um juiz que não confere a legitimidade para nós, a gente ingressa com uma reclamação, vai direto para o Supremo e já consegue conferir essa legitimidade. Beleza? Pode passar. Pode passar. Aí deu a liminar, né? Estabelecendo o plantão das farmácias. Pode passar. Pode passar.
Então foi uma decisão que reafirmou nossa legitimidade, e aí eu cito aqui esse precedente local aqui de Barra do Garças para vocês. E aí, quais eram os recursos utilizados quando havia o reconhecimento da ilegitimidade da Defensoria Pública? A gente tinha dois instrumentos jurídicos: o agravo instrumento, caso fosse a decisão introdutória. Agora, se fosse a decisão final, a gente ingressava com a relação. Agora, quando há mais discussão, perde o efeito dessa discussão aqui de recurso utilizado, porque hoje pacificou a jurisprudência nesse sentido. Tá? Então, hoje, qualquer indagação que for feita sobre legitimidade é a reafirmação da legitimidade tanto dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aqui eu cito para vocês um procedimento, porque na Defensoria Pública a gente não tem o instrumento do inquérito civil. Qual que é o instrumento utilizado por nós? Nós temos uma portaria que estabeleceu o procedimento preliminar de ação civil pública. Traz alguns requisitos que a gente vai fazer uma espécie de inquérito civil, mas para quê? Dar uma instruída melhor antes de propor qualquer ação civil pública. Mas o inquérito civil é um instrumento privativo do Ministério Público. A gente, aqui no Mato Grosso, faz esse procedimento preliminar aí. Foi estabelecido por portaria do defensor geral. Pode passar. Exemplo de portaria para instalação de procedimento preliminar de ação civil pública. É uma portaria feita por um colega do Mato Grosso, que ele fez uma portaria para instituir uma ação civil pública. Pode passar. Exemplos de intervenção da Defensoria Pública na seara coletiva. Eu vou citar alguns exemplos práticos para vocês. Pode passar. Primeiro caso emblemático que eu trago aqui foi a ação civil pública para coibir a taxa de banheiro no terminal rodoviário de Primavera do Leste. Lá eu percebi que havia o quê? O abuso dessa cobrança, por quê? Violação do princípio da legalidade tributária. Essa cobrança, a pessoa já paga a taxa de embarque, teria que pagar mais uma taxa de banheiro. E aí o que foi feito? Foi dado liminar nessa ação civil pública. E aí foi cessada a cobrança liminarmente. Infelizmente, a defensora que me sucedeu à época lá, fez um acordo com o terminal rodoviário, admitindo a cobrança. E, infelizmente, não há mais como discutir, porque já houve trânsito em julgado. Como houve acordo, inclusive essa ação aí, houve uma entrevista minha na Rádio Justiça sobre a concessão da liminar na época. Foi muito interessante a possibilidade de você no interior do Mato Grosso trocar ideia com uma jornalista lá em Brasília e expor o argumento de quem está no interior do país aqui para conseguir provar isso aí. Foi bem legal. Essa ação aí foi a pioneira, foi uma das primeiras que eu ingressei. Pode passar. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo todo esse material para vocês. Eu tenho Dropbox, aí eu posso passar o link para vocês, alguém tiver aí, e aí eu passo todas essas ações públicas para vocês, todo esse material, disponibilizar para vocês aí, tá? Pode passar. Então, essa ação foi do terminal rodoviário, né? E foi discutido isso, precisa da legalidade tributária, e foi concedido liminar, mas hoje essa ação não cabe mais discussão, porque houve um acordo da colega com o Poder Público do Estado. Segunda exemplificação aqui, eu fiz a visita no abrigo de idosos lá em Alto Araguaia, constatei as precárias condições do abrigo de idosos lá. E aí propus a ação civil pública para melhoria das condições dos idosos ali. E foi dado liminar e melhorado as condições daqueles idosos lá. Pode passar. Terceira ação civil pública que eu posso citar aqui para vocês. Mudança inadequada na casa de abrigo de menores de Alto Araguaia. Eles fizeram a mudança lá do abrigo de menores de Alto Araguaia, e aí eu percebi que havia colchões úmidos, quartos insalubres, e aí foi proposta a ação também, porque todas essas ações que eu propus
Antes eu tentei fazer um TAC, fazer a resolução judicial, não consegui, aí a ação civil pública foi o caminho. E aí foi melhorado as condições dos menores lá de Alto-Araguaia também. Pode passar. É interessante eu disponibilizar isso para vocês lerem, porque não vai dar para ficar tudo. A quarta ação aqui foi uma ação que eu entrei em conjunto com sindicatos motoristas profissionais de caminhão no estado de Mato Grosso. Lá em Alto-Araguaia, na época tinha um incremento lá do terminal ferroviário lá, porque os caminhões descem do Nortão e descarregavam lá. E aí formavam filas de 40 a 50 quilômetros. E aí o sindicato dos motoristas nos convidou para propor demanda em conjunto para melhoria das condições daqueles motoristas. A Defensoria Pública, mais uma vez, tentando a reafirmação da legitimidade da tutela coletiva. E essa ação aí foi bem interessante, porque uma demanda trabalhista, a Defensoria Pública atuar para a melhoria das condições dos motoristas. E aí, a quinta ação aqui é a reforma da MT-100 no trecho entre Alto-Araguaia até a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Conseguimos liderar e teve a discussão da legitimidade aí que eu expus para vocês naquela decisão do Dr. Carlos Augusto, a de Alto-Araguaia, que hoje não cabe mais margem de discussão. Sendo direito de fulas, nesse caso aqui, caberia a Defensoria Pública intervir? Com certeza, sem menor dúvida, tá bom? Pode passar. Sexta ação, disponibilização dos bombeiros. Na Alto-Araguaia não temos bombeiros, não tínhamos bombeiros, acho que não tem até hoje. E aí qualquer queimada, qualquer carro pegando fogo, tinha que vir gente de Rondonópolis, dá 200 km para. E aí a pessoa podia, quer dizer, e aí, em relação aos bombeiros, mais uma iniciativa aí. Essa ação está rolando, ainda não tem fim ainda não. Não teve decisão de mérito ainda não. Pode passar. Aí, ó, um exemplo de atuação extrajudicial da Defensoria Pública que eu citei na palestra para vocês aqui é o termo de ajustamento de conduta para a concessão de meia entrada para o visitante de Primavera do Leste. Nós fizemos algumas cláusulas e todos assinaram. O termo de ajustamento de conduta, para resumir para vocês, é adequar a conduta daquelas partes às condutas legais. E aí o defensor público chefia aquilo ali e consegue amoldar a conduta das pessoas aos ditames da lei. E esse foi um exemplo, tá? Situação extrajudicial que foi plenamente eficaz. Essa foi uma recomendação que eu também citei na palestra para vocês, da disponibilização de água, luz, asfalto para o bairro ao lado do ginásio Beninão em Alto-Araguaia, que o prefeito eleito comprometeu e em um ano cumpriu essa recomendação. A Defensoria Pública pode fazer termo de ajustamento de conduta, recomendações e ações civis públicas quando não houver eficácia nesses instrumentos jurídicos, esses judiciais, né? E aí, concluo aqui dizendo para vocês: Defensoria Pública garante a todos o que? Os seus direitos, promovendo o acesso à justiça. E parabenizar a instituição aí pelos 18 anos recém-completados. A gente adquiriu a maioridade, instituição de 99. E concluo aqui dizendo para vocês o seguinte: a Defensoria Pública, então, é mais uma instituição aqui na tutela coletiva que vem a somar esforços para que nós consigamos o quê? A tutela efetiva da camada mais sensível da população. E sem essa legitimidade, a Defensoria Pública seria enfraquecida. E com a decisão de procedibilidade de 3943, eu digo, concluindo com vocês, foi a maior propulsora da Defensoria Pública. Quem quiser ser defensor público, seja convidado a essa magnífica carreira. E termino a explanação dizendo para vocês que foi muito gratificante aqui expor para vocês esse tema
me sentir à vontade aqui e me coloco agora a qualquer questionamento dos estudantes aqui, qualquer pergunta acerca da palestra ou fora da palestra, acerca da defensoria pública, estou à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado. Pessoal, queria dizer aqui que eu digo aqui como bibliografia que quem tiver interesse aprofundar o tema, esse livro aqui, Defensoria Pública e a Tutela Coletiva dos Direitos. É do defensor público Edilson Santana Gonçalves Filho, que foi defensor público do Maranhão e hoje é defensor público federal e foi meu paradigma aqui para a elaboração dessa palestra aqui. Um livro muito bom, fino e pontual. Traz a discussão histórica e traz, inclusive, discussões acerca do novo CPC, que trouxe também um capítulo específico sobre a defensoria pública. Muito bom esse livro, indicação aqui para vocês, tá? Outro livro que eu indico também é aquele do Caio Paiva lá, da Jurisprudência Internacional dos Direitos Humanos. Não deixe de ler, vai ser muito importante para vocês, tá bom? E também queria deixar aberto aqui, se a gente tivesse outro espaço, eu poderia vir aqui explicar para vocês também como se preparar para o concurso da Defensoria Pública, expondo para vocês alguns métodos de estudos que eu utilizei e estou aberto a vocês para qualquer pergunta agora, tá bom? Alguma pergunta para o defensor? Bom, agradecemos a presença de todos que estiveram aqui no primeiro encontro jurídico do Araguaia e damos por encerrada esse encontro. Boa noite e esperamos o próximo.